Opa, programa Tribuna Livre hoje com dose dupla. Do meu lado, o grande vereador Wesley Casaforte. Seja bem-vindo, Wesley. Roberto Samuel, uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui na TBL Comunicação. Já cumprimentar todo o seu público, né, nos acompanhando aqui. Cumprimentar nosso amigo vereador Lamé, já falando mais uma vez aqui, apresentando o programa aqui. Grande vereador Lamé, ele que é do MDB, batalhador, hoje está com a barbinha bem feita e tal, e vem trazendo uma prestação de serviço também de seu mandato. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, é um prazer sempre falar com você, Roberto Samuel, colega de profissão. Verdade. Né? E aqui o vereador, o líder, um dos líderes da Câmara Municipal, Wesley Casaforte, um prazer estar com você, o colega, um mandato muito atuante, vereador muito atuante. Um prazer estar com vocês aqui prestando conta para o povo guarulhense, afinal, o nosso patrão. Vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando dizer até qual bairro está nos acompanhando, tipo o Joãozinho Salles, dando boa noite, o Paulo Afonso, sobrinho, está conosco. Quero também perguntar de que bairro você está, Paulo Afonso. Pedro Andrade, Michele Aline, um monte de gente aqui. Quero que você marque aqui de qual bairro você está nos acompanhando. O Wesley Casaforte está no PSB e ele é muito ligado a Márcio França, um dos grandes e poderosos homens do atual governo federal. Isso te traz algumas vantagens, não? Olha, Roberto, é assim, o Márcio França tem uma reputação idônea na política, né? É um currículo muito extenso, foi vereador, foi prefeito, foi reeleito prefeito com a maior votação de uma reeleição de um prefeito na história do país, com mais de 93% de aceitação, e foi deputado federal, foi reeleito deputado federal, foi secretário de governo do estado, foi vice-governador, foi governador por apenas 8 meses, que você se lembra bem desse episódio. Fez um belo trabalho aqui em Guarulhos, histórico, muito, hein? Histórico, principalmente com relação à água, né? Essa tratativa com relação à Sabesp, que é um clamor antigo de toda a população, com a falta de água, principalmente onde se remete às periferias da cidade. Então, nós ficamos 4, 5 dias sem água e a gente vai vivenciando realidades diferenciadas nos dias atuais. Então, Márcio tem um currículo extenso, hoje como ministro dos Portos e Aeroportos, está desempenhando um trabalho sensacional e a gente fica muito contente, porque a gente vê o partido PSB avançando em todas as esferas, né? O Dario Arantes está nos acompanhando lá de Mogi das Cruzes, olha que beleza, hein? A Michele Aline está lá dos Pimentas, olha que gente de vários bairros aqui. O vereador Lamé também tem um trabalho bastante interessante, foi ele o criador da Praça 60 Mais. Eu achei extremamente interessante, porque é uma ideia interessante, a prefeitura manda apenas o professor, a praça já está ali e você acaba ocupando um espaço importante, né, na cidade, além de trazendo saúde, né? Exatamente. Nós começamos, quando eu era secretário dos Direitos Humanos, tivemos essa ideia, foi implantada, começamos com 10 praças e hoje está para fechar o ano com 30 praças. E olha, muita gente está pedindo, é algo extraordinário. Por quê? Porque você tira as pessoas da fila da UBS, você tira da fila do médico e você dá saúde e integração com os vizinhos, né? E ocupa o espaço público com atividade saudável. O que eu digo, é simples, praticamente não tem custo nenhum, né? Porque o professor recebe por hora aula e, olha, é algo que realmente deu certo. Quero agradecer aqui de antemão ao prefeito Guti, que apostou no projeto e que hoje está presente em praticamente toda a cidade. Olha, muita gente aqui nos acompanhando, eu vou pedir, tem muita gente aqui, ó, o Paulo Afonso está nos assistindo lá do Presidente Dutra. O Presidente Dutra, cidade Seródio, é o Francisco Oliveira. Muito bem, quem está aqui? A Marlene de Teixeira, boa noite, vereadores. Sou do Seródio e acompanho o mandato desse jovem e atuante Wesley Casaforte.
Fabiano Cavabata também está dando boa noite aqui. Eu queria destacar uma coisa que eu batalhava muito aqui, viu, pessoal? Aliás, vou pedir para você compartilhar, né? Que tem 2 vereadores aqui, então vamos compartilhar muito aí, né? Eu sempre reclamei do pessoal que fica roubando fios de cobre, né? E às vezes em todo canto você consegue vender. Então o pessoal vai lá, arranca o fio de cobre e tal e acaba vendendo de forma rápida, né? Eu sempre cobrei muito que o poder público desse uma freada nesses compradores de cobre. Parece que o Wesley pensou em alguma coisa, né, Wesley? Verdade, Roberto. Inclusive, eu estou muito contente, Roberto, porque o projeto foi aprovado na Câmara Municipal em primeira e segunda discussão. Até agradecer meu amigo vereador Lamé, que também votou favoravelmente, né, e junto com os demais colegas, e fiquei muito feliz porque diversos colegas se pronunciaram, inclusive, falando a respeito referente ao projeto. É um projeto que vem de encontro, Roberto, com um clamor popular de toda a população, porque você veja, são residências, comércios, empresas e unidades públicas do município que são vítimas desses furtos, né, de cabeamento e que traz prejuízos e danos para toda a população. Lembrando, Roberto, que esses cabeamentos, inclusive, são furtados de unidades básicas de saúde, são furtados cabeamento, inclusive, de bombeamento de água da própria Sabesp, que acaba prejudicando também a população, de escolas, que acaba prejudicando a aula dos alunos, então, e das residências, dos comércios, que acaba trazendo um transtorno muito sério. O projeto, ele foi desenhado, e até já complementar e fazer os cumprimentos aqui também ao secretário de Segurança Pública do município, o secretário Pontes, que ajudou muito nessa interlocução. Foi feito com a inspetoria da GCM do nosso município, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do nosso município, o secretário Soler, que eu já complemento também, porque muitas das vezes eles faziam ações, mas a falta de uma legislação mais séria, mais rígida, para que pudesse inibir esses atos, não era pré-existente. Então, nós fizemos esse trabalho conjunto e hoje foi aprovado na Câmara Municipal e agora só estamos aguardando a sanção do prefeito para que a gente possa ter essa lei mais rigorosa dentro da cidade e a gente podendo assim diminuir ou até mesmo acabar com esses furtos dentro do município. Inclusive, Roberto, se você me permitir, eu votei favorável a esse projeto, muito bom. Faz uns 40 dias, uma senhora me ligou do Recreio São Jorge dizendo... Eu estava em vistoria lá, na verdade, e aí ela falou, essa rua de dia não dá para a gente ver se as lâmpadas estavam acesas ou apagadas. Mas ela falou, olha, a rua inteira está sem luz, essas lâmpadas todas. Eu falei, não pode ser, pode e tal. Ligamos lá para a Secretaria das Administrações Regionais, de pronto, à noite, eles mandaram um caminhão trocar as lâmpadas. Achávamos que eram lâmpadas queimadas. Chegaram lá e falaram, olha, não é as lâmpadas estão funcionando, não tem cabo, não tem fiação. E aí descobriram que realmente a fiação foi roubada, né? Evidentemente que a prefeitura trocou a fiação e tal, trocou não, colocou fiação nova, então por isso que o projeto do Wesley é de extrema importância para a cidade. Eu acho que quem compra essas coisas deve ser penalizado. Concordo. Sim, porque não é coisa pública. Imagina, o pessoal ficou na rua durante 2 meses praticamente sem iluminação. Exatamente. Achando que era lâmpada e era roubo de fio. E com certeza, se não tiver uma ação rigorosa e uma clareza na lei de que quem compra será punido, esses furtos continuarão. E não é o que a gente quer. A gente quer que a cidade pare com esses furtos, porque quem acaba pagando é todos nós, é o cidadão. É quem paga o IPTU, é quem paga o ISS, é quem contribui, é quem trabalha, né? Porque o imposto é descontado inclusive na folha.
Então é problema isso aí. Então por isso que parabéns, Wesley, pelo projeto, pela ideia. Obrigado, vereador. E, Roberto, só pegando um adendo aqui, o projeto prevê justamente isso. A visão que nós temos que se alguém está furtando é porque tem alguém que compra. Sim. E a partir do momento que você não ter quem compra, você vai acabar inibindo esses atos e principalmente dando uma fiscalização maior, né, e com mais rigor. Lembrando também, Roberto, que quando a gente fala o furto de um cabeamento de unidade de saúde é dinheiro público, porque o profissional, o médico vai estar ali, o enfermeiro vai estar ali para fazer a prestação de serviço. Muitas das pessoas marcam com tanta dificuldade que todo mundo sabe o quanto é difícil no nosso país marcar uma consulta, aguardar um atendimento, e quando consegue uma data, de repente chega nessa data, não pode ser feito o atendimento por furtos de equipamentos que traz esse prejuízo a toda a população. Então, eu me lembro que, inclusive, no tempo da pandemia, vereadores, pelo menos, com certeza, eu vou me lembrar do nome de uma UBS, que foi de Jardim Acácio. Eles roubaram a fiação e quase perdemos vacinas naquela unidade. Vacinas que eram importantes e estavam com escassez naquele momento. Então, não é algo bobo, é questão de vida, vereador. Exatamente. Isso aconteceu no ambulatório da criança, por exemplo. Quem gerenciava naquele momento, o responsável daquela unidade, ele fez um contato, inclusive fiz o contato com o secretário de Segurança Pontes, que foi dar atenção lá, mas nós tivemos lá o furto dos cabeamentos do ar-condicionado, né, que trazia refrigeração para as vacinas do local. Então, olha a gravidade que isso traz. Então, assim, acho que fiquei muito contente aí, a gente aguarda em breve a sanção do projeto, que a gente possa colocar um fim, ou pelo menos minimizar. Vamos pressionar. Exatamente. Antônio Oliveira, é o Antônio Boquinha, tá mandando um abraço para nós aqui, tá dando parabéns para o Wesley Casaforte. Deixa eu, antes de falar, tem uma pergunta do Dr. Nelson Júcio. Ele queria saber dos dois vereadores qual o projeto que vocês propuseram de cunho e benefício social a todos os munícipes e para um melhor desenvolvimento urbano. Primeiro, Lamé, ele está perguntando qual o projeto que o senhor propôs de cunho e benefício social que ajudou a cidade. Dr. Nelson. Vários projetos, mas um dos que realmente ajuda a população e que deve ser mais propagandeado, mais destacado, é o IPTU Verde. É um projeto que nós apresentamos, acho que, se não me engano, em 2010, 2012, por aí. E ele já é válido, já está em execução na prefeitura. O que é o IPTU Verde? Quem deixar a sua calçada acessível para cadeirante e para idoso, terá 5% de desconto no IPTU. Quem plantar uma árvore, lógico, deixando o espaço para o cadeirante e para o idoso, também terá um desconto no seu IPTU. Então é um dos projetos nossos, é realmente o IPTU Verde, que em vez de você penalizar o cidadão para que conserte a calçada, você está dando desconto para ele. Olha que diferença, porque as calçadas da cidade de Guarulhos, infelizmente, parecem mais escadarias. E fica essa discussão, a calçada é um dever do cidadão ou é um dever do poder público fazer? Né? Pelo que eu sei, pela lei, em São Paulo, em outras cidades, em tudo quanto é lugar, é o cidadão, dono do terreno, tem que deixar a calçada pronta. Então, o que esse projeto fez? Ele está dando um desconto no IPTU para que o cidadão conserte a sua calçada. E tem um prazo, isso aí está válido, pessoal, não é um projeto, isso é uma lei. Chama IPTU Verde. Se você colocar na internet, coloca IPTU Verde em Guarulhos. E tem data para você dar entrada no fácil, para conquistar o desconto. Como é que se faz? Tira a foto, prova que você arrumou a calçada, que você plantou uma árvore, que é acessível para cadeirante, que é acessível para idoso. Enfim, é uma coisa que está acontecendo. E nós precisamos o quê? Divulgar mais isso. Né, Wesley? As pessoas precisam saber disso aí, de que elas têm direitos, né, e que devem ser usados, não é isso? E para melhorar
a própria cidade. Então, um dos projetos é esse. Outro projeto importante, por exemplo, que você acabou de citar, projeto Academia 60+, para idosos, para pessoas acima de 60. E quem está lá nessas academias? É pessoas que não podem pagar academia particular. É pessoa que não consegue colocar um personal trainer. Porque a pessoa, classe média para cima, ela contrata um professor e ele vai lá na casa dela, no prédio dela. Na academia. Exato. Eu conheço pessoas que tinham problemas de circulação, não conseguiam andar, pessoas que tinham câncer. Né? Eu sempre acredito que Deus que cura, mas esse tipo de projeto, ele melhora a saúde das pessoas. Né? Nós temos provas vivas disso aí. O prefeito Guti, ele vai em todas as inaugurações e ele vê as pessoas felizes. Né? Então, esse tipo de projeto, nós temos agora vários outros projetos aí que não me vêm à memória, que realmente... né? Zé Pedro Andrade está mandando um abraço para os vereadores. Paulo Afonso está dizendo que o Márcio França é um ícone do PSB. Nilson Pereira, aqui da região do São João, depois que o vereador Wesley Casa passou a nos representar, as coisas melhoraram. Esse é um projeto que vai beneficiar muito a nossa população. Joãozinho Salles fala que um projeto super importante para inibir os prejuízos. Francisco Oliveira nos acompanhando. Nazim Gomes tá lá no São João, mandando um abraço para o Wesley. Um abraço a todos. Marlene Teixeira, boa noite, Samuel, vereadores. Sou do Seródio, eu acompanho o mandato do Wesley. Fabiano, Robson, Pedro, Elísio, Jaque Decoradora e o engenheiro Eduardo Henrique Martins, ele que é tesoureiro da ASEAG, está nos acompanhando. Destaque um projeto do senhor, vereador, que beneficie mais socialmente a cidade. Sim, bom, primeiro eu quero até agradecer a pergunta, salvo engano. Foi o doutor Nelson. Doutor Nelson. Até agradeço a pergunta, doutor, porque é muito importante a gente poder explanar um pouco aqui dos projetos, né, vereador? Porque eu já falei isso aqui no seu programa, Roberto, em outro momento, que infelizmente Guarulhos não tem uma TV canal aberto que a gente possa propagar realmente o que está sendo feito dos trabalhos. Tem um projeto que nós colocamos dentro do Legislativo, que foi a solicitação que o Poder Executivo fizesse a liberação do valor da passagem, tivesse a isenção para as pessoas que tivessem com a consulta marcada no dia da sua consulta. Então ela teria isenção. Por quê? Nós percebemos que, até em diálogo com diversas pessoas das paróquias, por exemplo, que eles colocaram que havia uma dificuldade das pessoas que não tinham nem condições, Roberto, de pagar uma passagem para poder chegar até a unidade de saúde. Então, muitas das vezes as pessoas perdem consulta, tem uma evasão muito grande, então marcam, tinham que ter o dia do seu exame para fazer, por exemplo. A pessoa chega e não consegue ir até a unidade, porque não tem o dinheiro da passagem muitas das vezes para levar um filho. E a gente começou a perceber que realmente isso era um fator que realmente estava implicando. E a gente abriu o diálogo, essa discussão, com muitas pessoas, e a gente chegou nesse ponto. Então a gente apresentou o projeto que trata dessa questão. Porque, mais uma vez, quando a gente fala de dinheiro público, porque a gente tem ali a unidade de saúde, tem o profissional que é o médico, né, que está aguardando para ser atendido esse exame. Muitas das vezes as pessoas aguardam muito tempo e quando chega no dia do exame a pessoa não tem condições de chegar até a unidade para que seja feito. Então a gente pediu com o projeto que seja isento para essa pessoa, no dia do exame dela, que ela tenha essa isenção, que ela possa se utilizar. E claro, desde que seja comprovado, não é feito de forma aleatória, mas desde que seja comprovado ela via CRAS, por exemplo, que ela não tenha condições, né, de estar pagando uma passagem de ônibus para poder fazer o seu acompanhamento de saúde. É importante ter dois vereadores aqui de partidos diferentes, porque eu quero fazer uma pergunta sobre as próximas eleições, que o número de legendas vai cair pela metade, Lamé. Ou mais. Ou mais. Você vê isso de forma positiva ou você acha que é negativa? Muito positiva pelo seguinte, tem muitas pessoas, os partidos, antes dessa mudança, eles
procuravam qualquer pessoa que não tinha, com todo respeito a todos os demais trabalhadores, candidatos e tal, mas às vezes a pessoa ela vende pipoca na rua, nada contra. Aí o presidente de partido precisa preencher a chapa. Precisa preencher a chapa. O que ele vai? Pô, vem sair candidato com a gente e tal, e não sei o quê. Aí vamos comprar mais pipoca, vamos não sei o quê. Então acaba colocando candidatos que não estão preparados. E a coisa pública é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Você estava falando agora de leis e tal. Nós temos centenas de leis aí. O último que nós colocamos aqui, que cria o Fundo Municipal de Combate à Fome em Guarulhos. É um projeto que protocolamos a semana passada, porque temos fome na nossa cidade. E aí você fala para a pessoa, olha, o partido vai te dar 5 mil reais e sai candidato. A pessoa larga tudo e sai candidata. E é isso que acaba desvalorizando a política. E isso não é só em Guarulhos, é Brasil inteiro. Por isso que é importante ter pouca quantidade. Né? Não precisa ter um exército de candidatos, mas candidatos representativos de fato. Então eu acho que se a gente conseguir reduzir de 10 para 10 ou para 15 chapas na cidade, eu acho que mesmo assim ainda é muito. Mesmo assim é muito. Eu acho que Guarulhos comportaria na faixa de realmente 300 candidatos. Eu vou te falar por quê. Pega a lista dos candidatos, do resultado das últimas eleições. Só os 100 primeiros tiveram mais de 1.000 votos. Sim. Sim. Então, acima de 100 candidatos, são pessoas despreparadas. Então, para quê? Na verdade, quem disputou foram 100 candidatos. O resto só foi para preencher tabela. Para preencher número. Eu diria mais, foram 68, na verdade, que tiveram acima de 1.500 votos. Então, apenas 68 realmente tiveram condições de fazer a disputa. Eu falei 100, né? Eu falei 100. Mas é isso mesmo. Então, agora, nessa próxima eleição, o pessoal está prevendo aí, os especialistas, que vai ter na faixa de 500 candidatos. Eu acho que ainda é muito. É muito. É muito. É muito. Os partidos... Uma outra coisa. Várias pessoas já me falaram, vai ter poucas mulheres e tal. Você não pode obrigar a pessoa a ser candidata. Ou falar, olha, vem cá, eu vou te dar alguma coisa para você sair candidata. Isso aí tem que vir, Wesley, da escola. Sim. Isso aqui tem que vir da educação. Nós temos que ensinar as pessoas de que se você quer ser candidato, tem que estar preparado, tem que fazer escola pública, tem que estudar em escola de administração pública. Exatamente. Né? Exatamente. Escola do poder, como é que se faz? A pessoa tem que saber, com todo respeito, tem até assessor de vereador que não sabe a diferença entre fazer uma carta e um ofício. Não. Entre um memorando e um ofício, não sabe o que é memorando. Então é complicado, por isso que é importante, por isso que eu sempre defendi. Meu primeiro projeto na Câmara Municipal de São Paulo, de Guarulhos, em 2009, que nós assumimos, você lembra, Samuel? Uhum. Eu apresentei para o presidente da casa, Alan Neto, na época era o Alan, Escola do Parlamento. Inclusive, é uma exigência constitucional. A Constituição Federal exige que os parlamentos tenham uma escola pública para ensinar seus funcionários, para ensinar as pessoas que vão trabalhar lá. E eu fui além nesse projeto. Eu fui além. Falei, vamos fazer isso e abri-lo, se tiver vagas remanescentes, abri-lo para a sociedade. Quem quer ser candidato, que vai lá. Faça a escola pública, a escola do parlamento. Faça isso, vai estudar. Vai estudar como é ser vereador, como é ser secretário legislativo, como é ser assessor parlamentar. E eu acho que eu quero fazer um apelo público aqui ao vereador ticeno-americano, que está jovem,
eu tenho certeza que ele está olhando para isso, para instituir, de fato, a escola do parlamento. Ela tem, na Assembleia Legislativa de São Paulo tem, na Câmara Municipal de São Paulo tem, Congresso Nacional tem, Câmara Federal tem, Senado tem. Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo. Nós estamos devolvendo 20 milhões ano para o Executivo. A Câmara, isso ninguém fala. É isso aí. Nós pagamos com sangue, construímos a nossa Câmara, saímos do aluguel, estamos economizando bastante. Vamos fazer a escola legislativa, a faculdade legislativa. Vamos ensinar as pessoas que querem ocupar cargo público. Vamos dar essa oportunidade para eles. Então, é esse tipo de coisa, Roberto. Você falou de candidatura. É importante a pessoa ser... Agora, a pessoa que quer ser candidato para aparecer, não faça isso. Olha, quer ser candidato para enriquecer, não faça isso. E eu encontrei vereador que não sabia a diferença de decreto legislativo para projeto de Perfeitamente, entendeu? Exatamente. Wesley Casaforte, todo poderoso do PSB de Guarulhos, tem já muita gente correndo atrás dele, está querendo entrar no PSB. Eu ouvi dizer que o Lamé também até gostaria de fazer parte das fileiras do PSB. Como é que o Wesley vê essa questão de a diminuição de legendas? Próxima eleição 2024, no mínimo cai pela metade. Isso é ruim ou bom para a política de Guarulhos? Olha, Roberto, a gente enxerga de uma forma muito positiva, até porque eu sempre fui defensor que realmente tem que ter um filtro. Realmente tem que ter um filtro. Político dentro do nosso país, lamentavelmente, o que o vereador Lamé falou é uma grande verdade. A grande maioria, não com desmerecimento, que a gente não precisa disso, mas é uma grande verdade. Eu não estou falando só de Guarulhos, estou falando do Brasil inteiro. Isso não só nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas, inclusive na Câmara Federal. Tem político que não sabe nem o que está fazendo lá dentro. Não sabe. Não tem uma preparação, não tem uma capacitação, e que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas votam, vou votar no candidato porque ele porque é o farmacêutico, é o açougueiro, é o padeiro. Não com desmerecimento. Não é com desmerecimento, porque toda profissão é legítima. Mas veja, é muito diferente a realidade de quem vive realidade de legislativo para poder fazer a administração pública, para você cuidar da vida das pessoas, para você cuidar da saúde, para cuidar de uma cidade, de um estado ou de um país. É uma questão muito séria. Não é brincadeira. Não é brincar de ser político, é você ter uma atuação de representatividade. Então, vejo, eu acho que é um primeiro passo, eu enxergo como vereador Lamé também, dessa forma que realmente deveria ser um número ainda menor, porém, eu acredito, vereador, que já é esse primeiro passo. Eu acho que já é um grande passo, já na verdade, essa diminuição. Então, assim, a gente acaba tendo um filtro melhor para a gente poder ter candidaturas mais sérias, né? Então a gente espera também que a população avalie bastante o seu candidato para a próxima eleição. Aliás, eu vejo que com essa diminuição, talvez a gente fortaleça um grupo para serem candidatos a deputado, coisa que a gente precisa. Talvez aí, com um número menor, talvez a gente consiga fazer uma conscientização maior e finalmente termos mais deputados eleitos por Guarulhos e pela região do Alto Tietê. É inaceitável que a nossa cidade, segunda cidade do estado, 1,5 milhão de habitantes, 1.400.000, só tem, acho que o Alencar, né? O Alencar Federal e o Nakashima... E o Nakashima Estadual e o Xerife. O Xerife. Pouquíssimo. Dois né? pouco. Para 1 milhão de eleitores, 900 mil eleitores, ter Muito um pouco. federal só... Né? Então isso falta também preparo realmente para que o eleitor enxergue um candidato da cidade também. Vamos agradecer, que eu sei que os dois estão como... Na verdade, era para um fazer meia hora o primeiro bloco e o outro fazer meia hora o segundo bloco. Mas os dois estão com a agenda lotada. Então, agradecer ao vereador Lamé. E como é que faz para eu achar o Lamé? É só colocar vereadorlamé.com.br, você me acha na internet. Avenida Ruxinol, né, 155, ali no Jardim Valéria, Vila Rio de Janeiro. E na Câmara Municipal, toda segunda e quarta que eu estou na sessão. Obrigado, Lamé. Obrigado você, parabéns, Roberto. Você é um orgulho da nossa cidade. Eu acho que a comunicação
deve muito para você. Né? O Guarulhos se comunica através dos poucos comunicadores que nós temos, e você é um dos melhores que eu posso testemunhar. Muito bom, você vê que é um colega, né? Wesley Casaforte, meu amigo, meu parceiro, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Espero que você possa vir mais vezes. Aliás, os dois, né? Os dois faziam um tempo. Aí o pessoal fala, pô, tem vereador que não vem e tal, mas você vê que eu cobro, né? Vamos ver se o Wesley e o Lamé possam vir aqui mais vezes. Você viu que foi uma aula hoje. Obrigado, Wesley. Roberto Samuel, mais uma vez eu que agradeço, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A TBL Comunicação foi um dos primeiros programas que, logo quando eu fui vereador pelo primeiro mandato, foi um dos primeiros programas que eu tive a honra de poder participar, e fico muito contente com o seu trabalho, tenho acompanhado. Realmente é muito corrido, porque são vários compromissos, várias agendas, mas eu sempre me coloco à disposição. A gente até brinca bastante, mas eu acho que é importante essa questão da gente realmente estar dando essa explanação para a população. É claro que a vontade nossa é falar tanta coisa, o tempo é tão curto, na verdade, tão rápido, mas espero também que você me convide mais outras vezes, que a gente possa estar explanando outras questões junto a toda a população. E já deixar um abraço para todos os amigos, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Também agradecer o carinho de todas as pessoas e me coloco à disposição. Acesse as nossas redes sociais, está como Wesley Casaforte, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E também Wesley com W. Wesley com W e Y no final. Wesley Casaforte, e também na Avenida José Bromati, 1123, nosso escritório, atendendo toda a população, e também na Câmara Municipal.